Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live aula e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios durante a reabilitação da síndrome da dor patelofemoral, artrose de joelho, lesão de menisco degenerativa, ou seja, os desafios durante a reabilitação das principais lesões degenerativas do joelho. E a gente conta com um super convidado que é o fisioterapeuta, meu amigo, meu irmão, João Vitor. Ele já está aí na live, tá? Antes de eu convidar o João para entrar aqui, né? Tem esse aviãozinho aqui. Eu vou pedir para todo mundo que está na live, envia para 5 pessoas, né, 5 colegas aí de profissão que você acredita que vão se beneficiar com o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre lesões degenerativas do joelho. Pessoal, vocês escutam bem? Estão escutando, beleza? Porque hoje eu saí um pouquinho do... Fala, papai. E aí, beleza? E aí, meu irmão? Rapaz, velho. E aí, beleza? De boa. E aí, como é que tá? Na paz, irmão. Na correria. Aproveitando esse feriado aí, descansando, estudando um pouquinho. Amanhã a gente tá aí firme e forte na batalha. Amanhã é dia de voltar, né? A rotina normal. Foi um diazinho assim no Isso meio da aí. semana. Eu gosto desse feriado, dia de quarta, que dá pra dar aquela respirada, sabe? Verdade, velho. Verdade, verdade. Por aí tudo bem, né? Família, tudo Tudo bem, certo, né? tudo certo. Todo mundo bem. Beleza. Maravilha. Pessoal, você escuta bem? Tá massa o áudio. E aí, como é que tá o meu Beleza. aí? Tranquilo, perfeito. Que Então, eu bora saí então. hoje do ambiente controlado, né? Que é a clínica, aí a gente tem que estar perguntando se Pô, o áudio tá bom e tal, exatamente. tudo mais. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Hoje o intuito é a gente conversar um pouquinho sobre as principais lesões degenerativas do joelho. A gente vai dar um panorama geral, né? Tanto a parte teórica como desde a parte da avaliação até critérios de alta. O pessoal está entrando aí, sejam muito bem-vindos, toda a galera, a Júlia, o André, show de bola. E o nosso convidado de hoje é o João Vitor, fisioterapeuta, né? Mais uma vez, agradecer ele pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E, João, você apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, para que a gente possa dar início aí à nossa live. Massa. Bom, galera, como apresentado aí, eu sou o João, sou fisioterapeuta pela Universidade de Salvador. Graduei agora, tem pouco tempo. Tá? Mas já estou na pós-graduação de traumatortopedia aqui na Santa Casa. Sou envolvido aí com o Luizão já nos cursos, né? Um trabalho de monitorias, de aulas, já venho dando aula já tem um tempo. E sempre bom agregar, assim, de certa forma, essas lives, né? As aulas, as monitorias, os encontros online. É sempre um momento de discussão muito bom, tanto para a gente aqui como para vocês também, né? Interessante que vocês deixem nos comentários aí as perguntas ou acrescente algumas coisas até para a gente conseguir aumentar essa discussão ainda mais. Vamos jogar Perfeito, duro. perfeito. Show de bola. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, vai mandando aí, que aí durante a live a gente vai respondendo aqui. E lembrando que você que está aqui na live, clica aqui nesse aviãozinho, manda aí para 5 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o tema da nossa live, tá? E como já foi dito, a gente vai falar hoje sobre lesões degenerativas e é muito importante a gente citar as principais lesões degenerativas, né, do joelho. A gente sabe muito bem, né, que uma lesão degenerativa é algo inevitável, né, é algo que é que nem fio de cabelo branco. A gente vai ficando mais velho, o tempo vai passando, os achados de desgaste, os achados degenerativos vão aparecendo. Olha a Carol aí, ó, show de bola. Seja bem-vinda, Carol. Prazer imenso ter você aqui. E aí, pessoal, esses achados degenerativos são que nem fio de cabelo branco. A gente vai ficando mais velho e aí essas coisas vão aparecendo, vão surgindo, né? E a gente precisa ter o pensamento e ter o manejo correto frente a essas condições, tá? E é muito importante a gente citar as principais, né? As principais lesões degenerativas do joelho, né? Aí a gente tem a artrose de joelho, né? Que acomete a articulação tibiofemoral. A gente tem a síndrome da dor patelofemoral, mais conhecida como condropatia patelar, né, que acomete a articulação patelofemoral. E a gente tem também a lesão degenerativa de menisco. E quando a gente fala em menisco, né,
A gente acredita que a grande parcela das lesões de menisco são lesões traumáticas, mas não, né? As evidências mostram que cerca de 70% das lesões de menisco são lesões degenerativas. Então a gente precisa se atentar a esse tema e saber o manejo correto frente a essa condição. E, João, fala um pouquinho para a gente em relação à sua vivência frente às lesões degenerativas, tanto na faculdade como agora também nos atendimentos, prática clínica, dia a dia clínico frente a essas lesões aí. Massa, massa. E aí, antes da gente iniciar, assim, eu acho que vale ressaltar alguns aspectos importantes, assim, dessas lesões degenerativas de modo geral, né? Tanto a condropatia, como, de fato, a gonartrose, né? Que seria uma artrose direcionada ao joelho. Quando a gente fala em artrose, hoje os dados são bem impressionantes, assim, no que diz respeito à epidemiologia, né? Então, a OMS hoje traz um dado de cerca de 80% dos pacientes que chega na terceira idade, ou seja, acima de 60 anos, 65 anos mais ou menos ali, eles têm um quadro de artrose, tá? Então, esse dado que você falou é muito importante, de 70%, é um dado muito alto, entendeu? Então, quando a gente analisa, por que a gente geralmente analisa quadril, joelho, né, tornozelo, quando a gente fala de artrose e coluna, principalmente? Porque, galera, a artrose, ela aparece onde a gente tem forças compressivas. Então, tornozelo, joelho, quadril, coluna, quando a gente tem compressão, a gente tem uma maior facilidade ali de corrosão, né? De desgaste articular. É muito difícil você ver em uma prática clínica sua uma artrose de ombro. Entendeu? Quantos aqui de vocês já pegaram uma artrose de ombro? É muito difícil, porque o ombro, ele naturalmente, ele exerce mais forças tensivas do que de compressão. Entendeu? Então é muito interessante você conseguir relacionar esses aspectos assim de epidemiologia, de um fator de causalidade para uma degeneração articular, né? Logicamente que a gente associa isso a maior prevalência de idosos, porque é o mais comum, mas a gente vai discutir hoje aqui também quando a gente leva isso para práticas esportivas, pessoas mais novas, né? Que vem ali a parte de uma lesão de menisco, da própria condropatia patelar, da dor femoropatelar, da dor anterior de joelho, são tantas nomenclaturas para a mesma coisa. Mas aí, quando o Luiz me fala, né, da minha prática clínica, quando dentro da faculdade a gente acaba não vendo tanto, assim, a gente não tem tanta experiência com o paciente e tudo mais, mas dentro do nosso ambiente prático, clínico mesmo, chega muito paciente com esse quadro de gonartrose, principalmente. E o que é que a gente consegue relacionar é que, por exemplo, eu não sei comigo, não sei com você, Luizão, mas comigo, 90% dos meus pacientes são idosos. Entendeu? São pacientes idosos que chegam ali naquele mesmo processo de, poxa, não consigo dobrar meu joelho crepita bastante, não tenho tanta força, entendeu? Tenho dificuldade para agachar, tenho uma limitação de movimento. Então, isso na minha prática clínica ela é muito recorrente, do paciente chegando para mim falando essa queixa principal aí. Poxa, sinto crepitação, meu joelho estala toda hora, né? Tenho dor anterior. E isso é muito comum. E é muito comum também você ver dentro dessas clínicas assim que recebe muita gente, esses pacientes muito acostumados com a relação de processos analgésicos, né? Então, deitar ali, ficar só no passivo, né? Terapia manual o tempo todo, de utilizar apenas o TENS. Então, isso não resolve, galera. Tá? O que a gente vai comentar muito aqui com vocês hoje é dentro do que a gente vê na nossa prática clínica e, logicamente, baseado em evidência, é o que traz mais efeito benéfico para esse paciente tentar sair, né, da melhor forma possível, melhorar suas funções dentro desse quadro de artrose de joelho ou desgaste, né? O que é que você acha, Luizão? Perfeito, João, perfeito. Você trouxe uma questão muito importante aí, que é a questão do público, né? Do público-alvo, vamos dizer assim, em que a artrose ela está mais presente, né? É óbvio, né? Como o João mesmo falou aí, salientou muito bem, que a grande maioria das pessoas que têm artrose são pessoas idosas, são pacientes idosos acima da sexta década, como o João falou. Porém, tem um público que não é tão frequente, mas isso aí pode acontecer, que são pacientes que desenvolvem uma artrose de forma mais precoce, né?
que são aqueles pacientes, né, de dois grupos aí. Ou aquele cara que tem uma lesão, sofreu uma lesão de LCA, por exemplo, não operou, não fez nenhum tipo de tratamento, teve uma melhora ali nos sinais flogísticos, na parte clínica, e já voltou para o esporte, e aí ele desenvolve uma artrose de forma precoce, ou aquele paciente, né, que ele foi submetido a uma meniscectomia, vamos dizer assim, mais extensa. Antigamente era bem comum, né, e a gente está até com um paciente idoso lá na clínica que teve esse quadro. Quando ele era mais jovem, ele foi submetido a uma cirurgia de menisco onde foi retirada quase o menisco dele todo, né? E aí ele desenvolveu uma artrose muito grande no compartimento medial. Então, esses pacientes que sofreram lesões ligamentares completas ou pacientes pós-operados, né, e que por algum fator, né, ou pelo procedimento ou por algum outro fator desenvolveram uma complicação, são pacientes também que podem vir a desenvolver um quadro de artrose de joelho, tá? Eu percebo isso também no meu dia a dia clínico. Um outro ponto que é muito importante que você falou é em relação à nomenclatura, né? Em relação à condropatia. Isso aí é bem interessante porque atualmente, né, os estudos, o universo científico traz como síndrome da dor patelofemoral, ou seja, síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. Então hoje ficou algo mais fixo, vamos dizer assim, essa nomenclatura, né, de síndrome da dor patelofemoral. A condropatia nada mais é articulação, patia, já é lesão, doença, é quando tem algum grau de desgaste, e condromalácia é um amolecimento, né, da articulação, né, como traz na etiologia da palavra. Porém, isso aí é algo estrutural, né? Na clínica acaba sendo a mesma coisa, então isso confundia muito. Então, atualmente, a gente encontra praticamente hoje 100% com síndrome da dor patelofemoral, síndrome da dor patelofemoral, SDPF, né? A sigla, síndrome da dor patelofemoral. Né? Então, é basicamente isso, complementando o que o João falou aí com excelência. E uma coisa bem importante também, João, da gente salientar que o quadro clínico desses pacientes, tanto paciente com artrose, como paciente com síndrome da dor patelofemoral, com lesão degenerativa de menisco, eles são bem parecidos, né? Tem alguns aspectos bem parecidos. Um aspecto é essa questão que você falou, a questão da mobilidade, né? O paciente que tem uma artrose de joelho, ele com certeza vai ter déficit de extensão, certeza. Sim. Eu até hoje nunca atendi um paciente com artrose de joelho sintomática que não tinha déficit de extensão. Isso aqui é algo que eu venho batendo aqui na tecla muito aqui no Instagram, que lá na clínica, de 10 pacientes que eu atendo com alguma queixa voltada a joelho, 8 tem déficit de extensão presente. Então é muito importante, independente do que o seu paciente tenha no joelho. Se é um paciente pós-operado tardio, artrose, síndrome da dor patelofemoral, alguma lesão de menisco, síndrome da banda iliotibial, enfim, qualquer rofite, qualquer coisa, né? Avalie a extensão do joelho do seu paciente. Muito provavelmente você vai encontrar algum déficitzinho lá, tá? Na artrose de joelho, como o João falou, é bem comum a questão da flexão, tá? É bem comum essa questão da flexão. Um outro ponto também é a questão da ativação do quadríceps, né? O paciente chega com um baita déficit de ativação, no caso, um quadro de inibição é bem comum, e aí a gente corrobora, né? A gente alia a questão da extensão do joelho, né? E também a questão da incapacidade funcional, né? Que é a dor durante o dia a dia. Dor ao sentar e levantar da cadeira, dor ao caminhar, dor ao subir e descer escadas, né? Para o idoso, isso é muito marcante, porque o idoso ele já tem, devido à idade, né, um grau de independência limitada, né? Então, ele sai pouco, então o idoso fica mais em casa,
Então, ele precisa ter uma qualidade de vida em casa, dentro do ambiente controlado. Então, quando ele não consegue fazer as coisas dele em casa, né? Isso aí incomoda bastante, deixa ele triste, incomoda a família também. A Carol perguntou aqui, e vocês investem no ganho dessa DM? Sim, e aí era justamente isso que eu ia perguntar para o João, né? Em relação ao nosso dia a dia clínico aqui, em relação à extensão, né? É a primeira coisa que eu avalio e quando encontrado o déficit, é a primeira coisa que eu faço. Tem paciente que eu fico ali quase a sessão toda só trabalhando a questão da extensão. Geralmente o idoso ele vai demorar mais para zerar a extensão. Demora bem, dependendo do nível da artrose, demora um pouquinho. Né? E a questão da flexão também. E era justamente isso que a Carol perguntou aí, que eu queria perguntar para você, João. Como é que você realiza essa questão no seu dia a dia clínico do manejo da amplitude de movimento, principalmente para flexão, né? Porque extensão, como a gente já fala muito, a galera já sabe vários exercícios, tal. Então, como é que você faz o manejo da flexão? O que é que você Massa. busca aí? Massa, a Carolzinha perguntou aí, muito legal. Eu costumo dizer assim, né? Eu não sigo um protocolo, tá? Mas o que eu sigo são ideias certinhas do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, tá? Então, quando eu vou e pego um paciente assim pela primeira vez e vejo um déficit de extensão ou déficit de flexão importante, então na minha cabeça eu penso, né? Vamos colocar aí como exemplo. Um paciente que chega com o joelho muito edemaciado, né? Muito inflamado, não tem por que eu iniciar um processo de cinesioterapia, né, com aquele joelho daquela forma. Então, eu me baseio em alguns aspectos, né? Digamos que uma ordem primeiro. Então, eu vou lá, diminuo aquele processo inflamatório, eu vou lá, vejo a amplitude de movimento, pô, tá com déficit de extensão, tá com diflexão, vamos ganhar isso aqui. Eu não tenho como passar para uma atividade, né, uma parte muito ativa do paciente se ele tem esses déficits, entendeu? Não tenho como colocar esse paciente para fazer um agachamento, por exemplo, se ele não tem uma extensão completa. Hoje os estudos já mostram que se você não tiver uma extensão completa, você tem uma maior chance de desenvolver dor femoropatelar, entendeu? Um desgaste maior. Então a gente já tem um paciente que está com um desgaste muito grande e a gente vem para um quadro, né, de estressar mais ainda, digamos assim. Então não, na minha concepção não faz sentido. Então, como você falou, eu invisto muito nesse ganho de extensão e de flexão para eu passar para uma próxima fase, digamos. Entende? E quando eu falo em extensão, como você falou, a gente tem muitas coisas que a gente utiliza lá dentro da nossa prática clínica para ganho de extensão, né? Mas muitas vezes a flexão ela acaba sendo deixada de lado um pouquinho. E a galera não entende muito bem a importância que é você ter, também serve como um critério de alta que a gente vai conversar depois, que a gente precisa ter essa extensão e flexão, digamos, que uma amplitude adequada, porque a gente precisa ter noção de que muitos desses pacientes com artrose de joelho, eles não vão chegar numa flexão, né, que é normal. Então a gente precisa ter isso em mente. Eu não posso chegar e achar que meu paciente lá de 80 anos com artrose de joelho, uma degeneração absurda, vai chegar e dobrar esse joelho a 145 graus, por exemplo. Entendeu? Então eu tenho que conhecer meus limites. Então, naquele momento ali que eu vou começar a ganhar, eu sempre prezo muito pela extensão de joelho, tá? Se você falar assim para mim, João, o que é que você mais preza no seu paciente é zerar a extensão. Eu não pego um paciente assim com uma extensão sem zerar e começa a fazer exercício ou focar em outra coisa. A minha primeira coisa a fazer é zerar essa extensão. E a flexão, a gente tem muitas coisas aí que a gente utiliza para fazer, né? A própria a parte ativa dele mesmo, né? Puxando essa tíbia para trás, ou sentando no calcanhar, forçando essa flexão de joelho. Eu gosto muito de utilizar. Hoje tem um embasamento muito bom que seria o wall slide, né? Que é você colocar o pé na parede e a força da gravidade em si já desce essa perna em flexão, né? Se o paciente não conseguir ver uma artrose, ver um bloqueio muito grande, que a gente chama de um end feel, né? Um end feel muito firme ou muito duro, aquele contato muito duro, que a gente vê que não consegue ceder,
a gente vai colocando pesos ali em cima daquela tíbia, né, para forçar, juntamente com a gravidade, essa flexão de joelho. Logicamente que a gente precisa ter noção de até onde a gente consegue ir. E o end feel, né, aquela sensação final de movimento da gente, traz muito isso. Da onde a gente consegue ir. Poxa, tem paciente mesmo, um paciente lá na clínica, né, lá no Instituto Pro Saúde, fez uma artroplastia total de joelho por agora, né? E é uma paciente que eu basicamente tentei de tudo. Então a gente precisa ter os nossos limites, conhecer os nossos limites. Eu tentei de tudo com ela, eu não consigo flexionar o joelho dela por completo. De jeito nenhum. Já fiz muita coisa, tem muito acompanhamento que eu tenho, provavelmente já criou uma fibrose muito grande. Então, provavelmente, aquele joelho ali só vai dobrar através de manipulação. Entendeu? O processo cirúrgico ali, o médico vai lá para manipula. Agora, a gente precisa ter noção de onde a gente pode ir. Entende? O que é que você acha, Luizão, dessa questão da flexão, da extensão aí? Perfeito, João. Concordo 100%. Eu também só evoluo para certos exercícios após a extensão zerada. Eu até estava comentando na última live com a Oni essa questão, né, que eu só inicio exercícios em cadeia aberta quando eu estou com a extensão zerada. Né? Também exercícios em cadeia fechada. Então eu busco logo nas primeiras sessões dar ênfase 100% a essa questão da extensão. Né? E também é muito importante salientar que, né, é necessário, nesses pacientes, a gente passar orientações, exercícios, né, para casa, para que ele realize em casa. Né? Nem que seja um exercício de posição mantida, e deixar o joelho lá esticado, né, estendido, com apoio no calcanhar, né, para que o peso a própria gravidade possa exercer força para estimular o alongamento da cápsula posterior e, consequentemente, estimular o ganho de extensão. Tá? Então, muito importante, eu busco orientar, trazer, né, dar essas orientações para que o paciente realize o exercício pelo menos umas 2 vezes ao dia. Tá? É muito importante essa aderência do paciente. Como é que a gente consegue essa aderência? A partir do momento que a gente explica ao paciente. Né? Eu costumo falar que essa questão da informação é muito importante, porque quando o paciente ele entende o porquê que ele está fazendo aquilo, porquê que ele está, o porquê que ele tem que fazer aquilo ali, ele vai confiar mais, ele vai aderir melhor às suas orientações, ao seu tratamento proposto. Tá? Então, isso é muito importante. Né? E a gente busca realizar isso ao máximo aqui na clínica. E uma coisa que é muito importante, que eu já percebi no meu dia a dia clínico, é o seguinte: o paciente idoso, ele não vai seguir 100%. É difícil você encontrar um paciente que siga 100%. Então, o que é que eu faço? Eu sempre oriento para que ele realize várias vezes assim durante o dia. Por exemplo, tem paciente que eu peço para realizar 4 vezes durante o dia. Eu sei que ele não vai fazer as 4, mas ele vai fazer 2. E 2 é o ideal, entendeu? Então, para ele fazer 2, eu oriento 4. Entendeu? Porque aí ele deixa de fazer 2 devido à correria. Ah, não deu para fazer, mas fez 2. 2 já é o suficiente. Porque se eu mando ele fazer só 2, ele pode fazer só uma ou não fazer nenhuma. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, eu sempre oriento na questão da mobilidade articular, né, para que eu coloco sempre um pouco a mais assim para sobrar e ser o ideal. Já quando a gente fala na questão da flexão, eu busco exatamente isso aí que você falou, a questão funcional, deixar o cara com a angulação funcional. Então, se é uma paciente que chega ali com 90 graus, o meu objetivo é chegar ali entre 100 e 110. Se eu cheguei, por exemplo, a 105 graus com ela, né? Beleza, atingimos a parte funcional. A gente sabe que de 100 a 110 aí, né? Já é a angulação funcional de flexão. E aí a gente continua fazendo, só que não com aquela urgência. A gente vai continuar, porém ela já está funcional. O que seria uma angulação funcional? Uma angulação que ela consegue fazer a maioria das coisas no dia a dia com perfeição. Tá? Tranquilo, sem nenhuma limitação, sem nenhuma
dificuldade. Então, essa questão da mobilidade vai mandar muito, né? E principalmente a questão da extensão. A extensão diz muito, 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 muito mesmo. A gente tem duas perguntas aqui. A Mila colocou aqui, ó. Nesse caso da sua paciente, João, mesmo que você não tenha conseguido alcançar a ADM desejada do joelho, você ainda pede para ela realizar os exercícios do tipo agachamento livre ou você adapta? Eu adapto. Eu faço em angulações menores, né? Eu vou fazendo, eu prezo muito na cadeia cinética aberta também e eu vou muito na funcionalidade. Então, eu vou tentando trabalhar a melhor forma possível, mesmo com aquela angulação, para que ela faça, tente ser da melhor forma possível, independente. Entende? Para subir uma escada, para descer uma escada. Então, a gente vai fazendo algumas coisas para tentar melhorar a função dela. Entende? Foi uma paciente, essa paciente é muito complicada. É aquela coisa, né? Nessa paciente sua aí, nesse perfil de paciente que complica, que isso aí é uma complicação, né? Não é todo paciente que vai desenvolver isso aí. Mas assim, nesse perfil de paciente, a gente vai fazer o máximo. O que der para fazer para ajudar ela, a gente vai fazer. É óbvio que tem Isso. coisa que não vai dar, né? Devido a toda a complicação. Mas o máximo que der para fazer, a gente vai fazer, que nem o João salientou. A Carol fez uma boa pergunta aqui, ó. Na ATJ, o máximo de flexão ainda é 120. Então, Carol, isso aí, né, depende, porque assim, a gente sabe que no pós-operatório, a gente tem ali que respeitar um tempo, né, para a gente ultrapassar os 90 graus, cerca de 4 semanas. Porém, eu vejo isso aí muito como, primeiro, o perfil do paciente e, segundo, o tratamento que ele é proposto, né? Em tempo, se ele for um paciente que ele veio para fisioterapia no momento certo, que a gente sabe que é de imediato, se é um paciente que ele fez um tratamento pré-operatório, geralmente paciente que fez um tratamento pré, ele evolui melhor no ganho de amplitude. A gente tem que ver também a estrutura óssea desse paciente, a estrutura física. Geralmente um paciente obeso, né? A gente vai ter um pouco mais de dificuldade e tudo mais, né? Então eu vejo mais pautado a esses aspectos aí, principalmente a questão, né, do tratamento pré-operatório, né? A questão dos pacientes que fazem o tratamento pré, eles evoluem muito bem. E também quando é que esse paciente vem para fisioterapia. Se esse paciente demora muito, que eu acredito que foi o caso dessa paciente do João, se essa paciente demora muito de vir, aí dá ruim. O que é que você acha sobre isso aí, João? Da pergunta da Carol aí. Show! Eu já li alguns estudos que trazem mesmo essa angulação, né, de 120 graus relacionado a uma TJ, né? Eu acho que eles relacionam muito mais a parte funcional, ou seja, né, o que a gente gosta ali de utilizar para falar que é uma amplitude interessante. Mas é como você falou, depende muito do paciente, de como foi o pré-operatório, como é que está sendo pós. Eu tenho um paciente mesmo, já tive, na verdade, um paciente de ATJ, que eu conseguia, a flexão dele era acima de 130, entendeu? Então isso é muito relativo. Eles colocam ali, o estudo traz basicamente uma média, né? Pelo menos o que eu já li. Ele traz uma média ali mostrando mais ou menos uma amplitude interessante, uma amplitude funcional, né? Só que aí você pode evoluir com seus pacientes. A flexão ali, ela vai muito do paciente mesmo. Não tem como você falar assim uma angulação certa. Perfeito, perfeito. Então, e isso aí a gente aprende aí muito com o Felipe Fumê, essa questão do tratamento pré-operatório. E eu já percebi na minha prática clínica que os pacientes que eles fazem o tratamento pré, eles evoluem absurdamente melhor, velho. É algo assim que fica muito mais fácil da gente tratar o paciente. É Muito mais, muito mais muito mais suave. O tranquilo. paciente quase não sente dor. Então é bem legal, bem tranquilo. Isso aí. Fica muito mais fácil porque a gente consegue orientar esse paciente para que quando aconteça o processo cirúrgico, ele retorne para a gente no primeiro dia pós-operatório, que a gente consiga ver esse paciente todos os dias, né? Que o pré-operatório dele, a gente apresente muito do que vai ser no pós-operatório,
né, em manutenção de ADM, em manutenção de força muscular, porque querendo ou não, a gente sabe que depois do processo cirúrgico entra em uma atrofia muito grande de quadríceps, é a limitação de movimento que sempre acontece, e o joelho é muito complicado, pessoal, né, em Verdade. diferentes aspectos. E aí o que eu acho que a gente vale ressaltar aqui, Luizão, é, por exemplo, na minha prática clínica, quando eu pego um paciente pela primeira vez com quadro de artrose ou degeneração de modo geral do joelho, durante a minha anamnese, durante a minha avaliação do paciente, eu faço uma pergunta que eu acho muito importante para ele, né? Poxa, o senhor sente dor, senhor Luiz, o senhor sente muita dor, né, no joelho, você tem esses estalidos, né, quando você abaixa e levanta, mas quando é que essa dor melhora? Me fale aí um momento do seu dia aí que o que é que você faz para essa dor melhorar? Poxa, João, quando eu me movimento. Quando eu me movimento, a minha dor ela tende a melhorar um pouco. Quando eu fico parado muito tempo, ou quando eu acordo de manhã cedo ali, meu joelho ele fica um pouco mais dolorido. Aí na hora eu chego e falo, poxa, mas o senhor, na hora que o senhor se movimenta, você vê que já está fazendo o tratamento. E aí eu consigo explicar para ele que durante o tratamento que a gente vai iniciar, que o movimento ele é o mais importante. O fato da gente estar movimentando esse joelho, do fato da gente estar colocando esse paciente para fazer uma parte ativa de exercício, de processo de cinesioterapia mesmo, ali a gente já tem, né, durante o movimento, a gente já tem uma maior produção de líquido sinovial, a gente já tem aquela articulação se movimentando e produzindo uma coisa interessante do que aquele joelho parado. Eu sempre dou um exemplo do carro, né? Imagina aí um carro parado por muito tempo. Qual é a tendência do óleo? É ficar seco. Entende? Então, no momento que aquele carro ele está rodando o tempo todo, é mais difícil disso acontecer. Então, para a gente tentar melhorar essa sintomatologia, melhorar esse processo de degeneração, é interessante que a gente, falando de tratamento agora, a gente coloque esse paciente para fazer realmente a parte ativa. E é o que a gente acaba não vendo hoje na maioria das fisioterapias, entendeu? Que é aquele negócio da passividade o tempo todo, de processo de analgesia o tempo todo. E aí eu sempre deixo muito claro para o meu paciente, eu falo assim, olha, aqui comigo, eu sempre falo, aqui para mim eu tô para trazer resultados, tá? Eu vou te entregar o meu melhor e eu quero que você me entregue o seu melhor. Então aqui eu não vou fazer com você, logicamente que a gente vai ter esses processos de analgesia, porque muitas vezes o paciente ele vai chegar com um quadro doloroso muito grande e aí a gente não vai ter como fazer muita coisa. Então a gente precisa entender desse lado também. Mas no momento que eu falo, eu vou te entregar o meu melhor, eu espero que você me entregue o seu melhor, já está muito explícito aí que eu vou querer dele, mesmo com a dor, mesmo com tudo, né, que ele faça a parte ativa do movimento. O que é que você acha, Luizão? Perfeito, João. Concordo 100%, né? A gente tem que fortalecer ao máximo essa questão do tratamento ativo, do movimento, fortalecimento e tudo mais. E essa pergunta que você falou aí, em relação ao que melhora o paciente, isso é muito importante, pessoal. Porque na semana passada a gente avaliou uma paciente aqui na clínica, que ela chegou, uma paciente idosa, 70 anos, quadro de artrose, tinha muita dor no joelho, tudo mais, e ela me trouxe o seguinte achado durante a avaliação, durante a nossa conversa, que ela sentia muita dor no joelho de forma espalhada à noite, principalmente à noite, e tinha algumas noites que essa dor descia para a canela e que ela estava tendo, né, uma sensação de peso assim nas pernas à noite, uma coisa terrível, tanto que ela já tinha marcado vários médicos. E aí eu perguntei a ela o que é que melhorava ela fazer isso aí. Ela falou que ela ficando em pé, né, melhorava um pouco, mas de noite sempre tinha esses achados assim. Então a gente percebe aí, só por essa informação que ela trouxe, que o quadro dela não era 100% joelho, tinha uma influência da coluna lombar, né? Porque quando o paciente ele piora em uma posição e melhora em outra, a partir do momento que ele adota uma postura, ele melhora ou ele piora, avalie a coluna, que geralmente tem uma certa influência.
E com essa paciente não foi diferente, né? Ela tinha ali essa sensação de peso nas pernas, né? Bem ali na região do quadríceps, dermátomo de L3. Então eu expus ela a uma direção, né, do MDT, uma estratégia de extensão propícia para lombar alta, e automaticamente ela fez o exercício, fez as repetições, e quando ela caminhou, ela já não estava com dor em repouso, ela chegou com dor em repouso, estava conversando comigo, estava com dor, a dor dela sumiu e adotou um padrão de marcha melhor. E aí, na terça-feira, eu atendi ela falou que ela já estava dormindo normal. Ela não estava conseguindo dormir. Ela tinha 3 noites que não dormia. Então, ela já chegou na terça-feira falando que já estava dormindo, mas que no dia a dia ainda tinha um pouco de dor e tal, mas só que já estava dormindo. Ela não estava dormindo, agora já está dormindo. Então, olha só essa referência que a gente alterou, né? E é justamente isso que a gente vai entrar agora, que é a questão da avaliação. Você está ligado no que no que o paciente fala, porque assim, o que eu venho percebendo dentro da minha prática clínica é o seguinte, que em 90% dos casos o próprio paciente te diz o que ele tem. Você nem precisa estar quebrando a cabeça. O próprio paciente fala. Você, profissional, você tem que saber os caminhos, saber os sinais clínicos para decifrar clinicamente, cientificamente o que o paciente está te falando. Só isso. O próprio paciente ele te fala o que é que ele tem, entendeu? O próprio paciente ele te guia na busca aí do diagnóstico cinético funcional. Então eu percebo bastante isso. Então, se você tiver uma escuta ativa direcionada, se você tem, né, esse panorama clínico, de sinais clínicos, de avaliação, de pelo que o paciente fala, você já ir no ponto, já ser assertivo, não ficar fazendo aquela infinidade de testes. Se você estimula o seu raciocínio clínico, não tem como errar, velho. Não tem como errar. Então, é algo muito importante essa questão da avaliação. E na avaliação, uma coisa que eu dou prioridade é essa questão da escuta ativa, de escutar ao máximo os meus pacientes. Porque muitas vezes, uma coisa que para o seu paciente pode até não parecer nada, pode ser o que vai determinar você fechar o diagnóstico dele ali e resolver o caso dele. Então, é muito importante você perguntar tudo. Eu pergunto tudo que você imaginar, eu pergunto. Tudo Exatamente. que você imaginar, eu pergunto. Até coisa assim que até eu, às vezes, meio que viajo assim, mas eu pergunto porque faz parte, né? Faz parte, você tem que perguntar porque, às vezes, o paciente não fala por vergonha, porque ele acha que aquilo ali não é importante e tal. Porque para o paciente, ele tem uma dor no joelho, o problema dele está no joelho. O paciente tem uma dor no quadril, o problema dele é quadril e acabou, meu amigo. Ele acha isso aí. Então, se você está ali para resolver o problema dele, você tem que explorar bastante esse momento da avaliação, né? E como é, João, que você realiza a avaliação com esses pacientes de lesões degenerativas de joelho? O que é que você, qual é o passo a passo assim na sua avaliação? Massa. Então, minha avaliação ela é basicamente a mesma assim para todos. Como você falou, eu geralmente avalio um paciente assim em 1 hora. É mais ou menos o tempo que eu levo para uma avaliação assim quando eu pego um paciente mesmo para avaliar. E como você falou, eu concordo plenamente. Basicamente, eu só fico escutando ali ele falando. Vou fazendo algumas perguntas assim para direcionar o pensamento dele, para eu direcionar essas respostas para tentar filtrar da melhor forma possível. Mas a minha avaliação é escutando o paciente o tempo todo. Tá? No momento final ali, eu vou começar, vou tocar nele, vou fazer alguns testes funcionais, vou pedir para ele fazer uns movimentos ativos, alguns movimentos funcionais, para que eu avalie geralmente realmente a função dele. Mas eu começo sempre estudando o caso dele, perguntando da família, se ele já fez cirurgias, quais os medicamentos que ele está tomando, tem alguma cicatriz, o que é que foi que aconteceu, bateu o joelho, bateu aonde, quando é que bateu, tudo isso eu pergunto. Tanto da parte caudal até cranial, eu vou perguntando tudo.
E aí, posteriormente, eu vou fazendo alguns testes funcionais. Geralmente, esses pacientes que têm ali um quadro de degeneração articular já vem por uma indicação do médico, tá? Então, já vem ali com um exame de imagem prontinho para você. Lá tá lá escrito degeneração articular de joelho, monoartrose. Tá lá escrito, tá direitinho. E vem um exame de imagem mostrando, mas geralmente eu vou lá, faço alguns testes funcionais, testo o menisco, vejo a dor femoropatelar dele como é que tá, toco na linha entre ali a tíbia e o fêmur, né, aquela interlinha da articulação, para ver se ele sente algum quadro doloroso. Pergunto, onde é que normalmente o senhor sente essa dor? Pontua aí para mim, me mostra o local exatamente que você sente essa dor, né? Ele vai lá, me mostra a dor e aí eu vou perguntando, quando é que essa dor ela piora? Ah, ela piora quando eu faço isso, isso assado. Quando é que ela melhora? Ah, é quando eu faço isso aqui, ela melhora um pouco. Então, tudo isso aí são os meus achados, né, para começar esse processo, esse protocolo, digamos, de tratamento com esse meu paciente. Então, basicamente, a gente só direciona o paciente e ele vai dando as respostas, tá? É uma avaliação, assim, muito tranquila. Perfeito, perfeito. E uma coisa muito importante que você falou aí, que é a questão do mapa do joelho, é você justamente buscar lesões associadas nesse paciente. O paciente que tem, e principalmente o paciente que tem artrose, né, que é uma lesão degenerativa bem prevalente em idosos, o paciente que tem artrose de joelho, geralmente ele vai ter algumas outras estruturas álgicas associadas, como por exemplo a gordura de Hoffa. Geralmente esse paciente vai ter um quadro de Rofite, né? Pode ter um quadro de Rofite, uma dor femoropatelar também, uma dorzinha ali na interlinha, né? Então é algo muito importante da gente estar realizando também a questão aí da avaliação das Luizão, estruturas. deixa eu te interromper rapidão. Vou pegar Sim. meu carregador aqui rapidinho na mochila que tá descarregando o celular. Beleza, Só um beleza. segundinho. Vai lá que eu vou falando aqui. E é isso, pessoal. Então, a gente é muito importante vocês avaliarem também as outras estruturas, né? Não ficar, o paciente tem uma lesão degenerativa de menisco, né? Mas avalie questão da síndrome da dor femoral, articulação patelofemoral, melhor dizendo, né? Tendão patelar, gordura de Hoffa, avaliem as outras estruturas para que você busque, né? Entender se esse paciente tem ou não alguma dor, alguma lesão associada. Buscar sempre avaliar amplitude de movimento, ativação muscular, muito importante, né? Testes específicos, testes funcionais, como agora é meu celular que tá com a bateria acabando aqui, mas dá para pegar, dá para durar. Rapaz, live puxa uma bateria danada, velho. Meu celular tá quase Velho. todo cheio. Esse celular também já tá na hora de dar um upgrade. Esse celular vai ficando velho, a bateria vai acabando mais rápido. E aí, o que acontece? Essa questão de você avaliar, né, de forma global o seu paciente. Então, ADM, ativação, estruturas adjacentes e tudo mais. Então, isso é muito, muito, muito importante. E também os testes específicos e funcionais. Né? O TUG teste, né, o Time Up and Go, é um teste que eu gosto bastante de utilizar. Né? É um teste bem legal, principalmente para artrose de joelho, testes funcionais, né, em pacientes adulto jovem, praticante atividade física, é colocar ele na atividade física dele ali, no gesto, agachamento, né, salto, corrida, trote, mudança de direção, eu busco sempre essas variáveis aí, né? O que é que você pensa em relação à avaliação funcional, João? Show. Eu sempre coloco meu paciente ali para executar basicamente a queixa principal que ele chega me falando. Então, já tive um paciente, né, que eu fiz uma avaliação dele, e ele falou: "Poxa, eu não consigo abaixar para pegar um balde de água". Aí pronto, fui fazendo a avaliação e depois eu falei: "Abaixa aí, pega o balde de água". Ele: "Que balde de água?". "Não, finge que você está pegando um balde de água. Abaixa aí, pega o balde de água". Então, na hora ali, a gente via realmente o que estava acontecendo, né? Poxa, se a queixa principal dele foi essa, ele está me procurando ali, querendo pegar um balde de água, né? Que a gente trata a função, a gente é fisioterapeuta. Então,
aquele momento ali eu via, poxa, o joelho dele está entrando em um valgo muito excessivo ali, ele não está conseguindo ter uma amplitude interessante, vou testar ali a flexão de joelho dele, não está indo, extensão completa também não tem força de muscular de quadríceps interessante para sustentar o peso dele em isometria para pegar esse balde de água, entendeu? Esse paciente que, só citando assim, tinha um paciente, esse paciente, ele andava em uma marcha muito reduzida na fase de balanço, então andava rasteirinho assim, sabe? Sem levantar muito o pé, por falta de força mesmo, de flexores de quadril, do reto femoral principalmente também. Então, nesses achados, assim, quando eu vou para avaliação funcional, eu quero ver o que ele me falou na queixa principal. É nisso aí que eu vou tentar trabalhar. Perfeito, perfeito. E uma coisa muito importante, né, que eu realizo bastante na avaliação é a questão do manejo de sintomas. A gente buscar diminuir a dor, zerar a dor desse paciente, né, com algumas estratégias, as joelheiras, calços, as faixinhas. É muito importante a gente também focar nisso aí. Você realiza essa questão dos manejos de sintomas? Sim, sim, eu sigo o mesmo processo que você acabou de falar. Basicamente a mesma coisa. Perfeito, perfeito. E para a gente finalizar, né, em relação ao tratamento e critérios de alta, a gente sabe muito bem que atualmente a comunidade científica fala que o tratamento ele deve ser baseado, né, em exercício, né, que as técnicas passivas, né, como medicamentos, TENS, ultrassom, não são efetivas, né? Porém, o tratamento baseado em manejo de sintomas, fortalecimento em conjunto, quadril e quadríceps, né? Tem alguns estudos que mostram que o fortalecimento isolado, por exemplo, só quadríceps, só quadril, não foi tão, não foi tão efetivo como o fortalecimento em conjunto, quadril e quadríceps, né? E também ter critério de alta. Então, qual é, João, o seu panorama frente a essa questão do tratamento e critério de alta? O que eu penso sobre isso é o seguinte: primeiro, manejo de sintomas, a gente diminuir ou zerar a dor desse paciente logo de imediato. Tem paciente que a gente não vai conseguir, né, zerar a dor, mas diminuindo. Isso aí já é algo que joga a favor da gente, né? Tratamento, buscar sempre questão da amplitude de movimento, fortalecimento, ativação, é claro que de forma gradativa, como o paciente tolera, né? E a questão dos critérios de alta, colocar ele dentro do que ele da demanda dele, né? Se é um paciente idoso, colocar dentro de uma demanda do dia a dia, de uma demanda funcional que ele realize. Se é um paciente atleta, colocar ele dentro do gesto esportivo dele, né? Se é um paciente que realiza um trabalho específico, uma atividade laboral específica, colocar ele dentro de algum gesto, de algum movimento da atividade laboral dele. Então, é basicamente assim que eu procedo com esses pacientes. Como é que você procede aí na questão do tratamento e critérios de alta? Show de bola. Então, assim, quando a gente estava falando muito assim, idosos, vale a gente ressaltar também pessoas que são acometidas por esses processos um pouquinho antes, né? Mas falando assim de idosos de modo geral, meu protocolo, assim, digamos, de tratamento com o paciente, ele é baseado em exercício, tá? Vou no manejo dos sintomas, tento melhorar o máximo possível daquela dor do paciente, mas a gente sabe que não tem como resolver. A gente vai até o máximo ali que a gente consegue, até onde é permitido, e a gente explica para o paciente, olha, da forma que eu faço, né? Olha, realmente você vai sentir esse processo doloroso, isso a gente não tem como, de fato, retirar, né? A gente vai tentando melhorar ao máximo possível, mas a gente precisa que o senhor e a senhora, mesmo com essa dor, se movimente. Então eu tento deixar isso muito claro. Ai, poxa, mas está doendo muito. Eu falei, mas vamos tentar fazer só um pouquinho de exercício hoje? Vamos, depois eu coloco um tênis no seu joelho. Depois eu faço isso aqui no seu joelho, para tentar ganhar o máximo possível uma paciente ali, para ela tentar fazer algum exercício. Entendeu? E aí, quando a gente leva isso para um pouquinho antes, né, de pacientes mais jovens, pacientes acometidos por uma condropatia patelar, por exemplo, querendo ou não, a gente tem ali, de certa forma, uma degeneração de cartilagem, né? Grau 1, grau 2, grau 3.
E aí, quando a gente fala nesses processos, a gente pega pacientes muito jovens. Por exemplo, eu tenho condropatia patelar grau 2, entendeu? Então, tem exercícios que me limitam muitas vezes. Quando é que a gente leva isso para o tratamento com o nosso paciente, o que é interessante, o que é que eu prezo, né? Não é, primeiramente, fazer esse paciente em exercícios de cadeia cinética fechada, por exemplo, em altas angulações, né? Porque a gente já sabe que agachamentos muito profundos, a gente tem um vetor de força resultante patelofemoral muito intenso. Então, não é simplesmente a gente colocar esse paciente em isometria na parte concêntrica ou excêntrica, a gente vai aumentar muito essa carga patelofemoral. Então, é um paciente que relata muitas dores. E eu vou mesmo na funcionalidade dele. É um jogador de futebol, é um jogador de tênis, é um jogador de basquete. Vamos tentar melhorar isso daí. Entendeu? Tranquilizar ele um pouco mais, trabalhar com essa sintomatologia, trabalhar com essa dor e melhorar a função dele. Então, eu vou muito nessa linha. Já caiu muito por terra essa questão de nossa, vamos fortalecer rotadores laterais, glúteo médio, glúteo médio, glúteo médio, que vai melhorar do patelofemoral, porque vai corrigir um ângulo Q, entendeu? Então isso aí já não se fala muito, mas já tem estudos comprovando que isso não é tão relevante assim. Logicamente que os rotadores externos são importantes, é um importante estabilizador do joelho, mas não vai muito nessa linha. Hoje o trabalho, né, e as evidências mostram que o trabalho de fortalecimento do quadríceps, ele é a grande chave de ouro ali para uma dor patelofemoral, por exemplo. Simplesmente o nosso querido quadríceps. O que é que você acha aí, Luizão? Perfeito, perfeito, né? Quadríceps hoje é o principal, né? É o motor principal aí do processo de reabilitação, porém a gente não pode esquecer das outras musculaturas, principalmente os músculos do quadril, né? E não focar somente em glúteo médio, tá? Mas focar também na questão do glúteo máximo, né? Que é um potente rotador externo e também extensor. O idoso vai usar bastante, né? Focar bastante nisso aí, e principalmente no quadríceps, em gerar ativação no quadríceps. É muito importante também no paciente idoso é você fortalecer ele dentro de alguma atividade. Eu faço isso bastante. Fortalecer realizando alguma atividade, não ficar somente na maca fazendo aquele exercício. Fortalecer subindo o degrau, né, com step ou com a escadinha, tal, fortalecer na função, tá? Isso é muito importante, porque você consegue fortalecer o paciente de forma geral e não somente de uma forma isolada ali, e você coloca o paciente na função, quebra cinesiofobia, deixa ele mais confiante, né? O movimento sem dor vai gerar mais ativação, vai gerar mais confiança, ele vai reproduzir isso no dia a dia, então a gente tende a evoluir ao máximo e na questão de critério de alta é colocar o paciente dentro da função dele, né? Seja uma função diária, uma função laboral, seja uma função esportiva, uma atividade física, enfim, é colocar ele à prova dentro daquilo que foi o desejo inicial dele lá no momento da avaliação, que a gente pergunta lá na avaliação. Show de bola. Concordo com você, ressaltando assim que, tipo, pacientes que têm esse quadro de artrose, de degeneração, principalmente na terceira idade, né, acima de 65 anos, são pacientes que ficam na fisioterapia por muito tempo. Isso. Então, são pacientes ali que são acompanhados pela gente. Quando a gente vê uma melhora muito grande, ele, poxa, não quero sair, eu quero continuar, porque são pacientes ali que geralmente só fazem aquele exercício com você, acabou ali, não faz mais. Poxa, o que é uma sessão de 1 hora para um dia de 24 horas? Verdade. Né? Então, o que o paciente faz depois dali é o mais importante. Então, tem muitos que não fazem e acabam levando a fisioterapia como o exercício principal, a atividade física principal, né? E acabam ficando com a gente por muitos anos. Então, é muito comum, por exemplo, para mim mesmo, é muito comum. Eu tenho pacientes que eu sei que eu vou ficar aí, se não acontecer nada, né? Que eu vou ficar aí por muitos anos. Que são pacientes que ficam ali comigo, a gente faz bastante coisa, mas quando termina aquilo ali, acabou. Já não movimenta mais o joelho, não faz uma outra atividade complementar, que na verdade a fisioterapia era para ser uma atividade complementar. Né?
ela iniciar uma caminhada, fazer uma musculação, fazer um Pilates. pilates, uma hidroginástica, alguma coisa, e a gente usar a fisioterapia ali como um complemento, entende? Mas não é o que acontece na nossa prática clínica na maioria dos casos. Perfeito. A Amparo perguntou aqui, ó. No caso de uma disfunção femoropatelar, seria melhor um trabalho de mobilização articular ou fortalecimento da musculatura? Então, tudo junto, tá? Porém, antes disso, é muito importante a gente avaliar, o paciente passar por uma avaliação específica para que a gente possa identificar o que é que precisa ser feito, tá? Porém, muito provavelmente, essas duas vertentes aí vão ser usadas, né? Tanto a questão da mobilização, né? Que é o ganho de amplitude, vamos dizer assim, e a questão da ativação dos exercícios de fortalecimento. Muito provavelmente isso aí vai ser utilizado, mas inicialmente o ideal é que você passe por uma avaliação específica com um fisioterapeuta que atue nessa área de reabilitação de joelho para que você possa ser bem acompanhado de perto, tá? Isso é muito importante. Concordo isso aí com o que você falou, Luizão. É a mesma coisa que eu não sei se ela estava no início aí, quando a gente estava conversando, que a gente sempre prioriza esse passo a passo, né? Então, não é tão interessante que a gente comece a fazer um processo de cinesioterapia muito intenso se a gente não tem uma amplitude de movimento adequada para isso. Então, como você falou, a gente trabalha os dois, a gente vai investir nos dois. Logicamente que em um momento a gente investe mais em um, em outro momento a gente investe mais em outro. Então, não tem por que eu ficar mobilizando aquele tecido, aquela articulação de joelho ali, né? Sendo que ela já está bem, já tem uma extensão boa, já tem uma flexão boa, então eu vou investir em exercício, tá? Quando eu vi que aquela amplitude de movimento ela é funcional, ela é interessante para mim, eu já comecei a prática da parte ativa mesmo com a minha paciente. Perfeito, perfeito, show de bola. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Quem tiver mais alguma pergunta, a hora é essa. Acho que a gente já tratou sobre todos os temas, não foi, João? Sobre todos os tópicos, né? Foi, a gente falou de modo geral, logicamente que a gente focou um pouco mais em idosos, né? Porque, como a gente falou no início lá em epidemiologia, cerca de 80% dos casos aí ela está voltada ao público de 65 anos para cima. Então, é muito mais comum, né? Então, por isso que a gente ressaltou mais isso. Em outro momento, em outra live, por exemplo, a gente pode estar conversando um pouquinho sobre, aprofundar mais sobre essa condropatia patelar, né? Que acomete mais jovens, uma dor femoropatelar mais, assim, digamos que mais frequente, outras características também que a gente pode estar entrando, umas outras patologias aí que não são tão comuns, da gente ver na nossa prática clínica, mas de vez em quando aparece aí uns casos bizarros e vale a gente comentar também. Verdade. Então, meu irmão, muito obrigado pela Valeu, participação. eu que agradeço, Show de Luizão, aí, bola. pelo convite. O tempo fica difícil da gente arrumar, mas sempre Aí. que tiver ideia aí, você pode me mandar que a gente se reúne aqui para conversar. Eu sempre gosto dessas Show de discussões. bola. Eu Muito sempre acho que obrigado. acrescenta bastante para mim, para tu e para a galera aí. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença. Beijo, Carolzinha. Beijo, Carol. Em breve estaremos juntos aqui em Salvador, hein? Se Deus permitir. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença. Lembrando que na sexta-feira a gente tem mais uma live. E fiquem ligados aí. E grande abraço. Valeu, João. Bom restinho de Valeu, feriado aí a irmão. todos. Abraço. Você também. Valeu, galera.